Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando seu futuro, protegendo seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto para toda a Baixada Santista e no canal 12 da NET também, e claro, né, pela internet, ao vivo pelo YouTube, Cidades em Debate e também pelo site da TV Unisantos, que é tvunisantos.com.br. Obrigado pelo carinho a você de toda a Baixada, de todo o litoral, que sempre nos acompanha de segunda a sexta, a partir da 1 da tarde. Bom, vamos lá, vamos trazer aqui as comemorações dessa segunda-feira, começo de semana, né? Mais uma semana, hoje dia 9 de agosto de 2021, hoje comemora-se o dia da criação da Força Expedicionária Brasileira. Também é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Vamos trazer aqui também atualizado, né, o boletim da Covid em Santos, dizendo que houve diminuição no total de internados na rede de saúde de Santos, de 158 para 155 pessoas. Uma queda de menos 2%, e destas 92 são de Santos e 63 de outros municípios. Houve diminuição também no número de pessoas internadas nas unidades de UTI, voltado para os casos mais graves, de 95 para 92, né? Uma queda de 3,1%. E desses, 54 de Santos e 38 de outras cidades. E a taxa de ocupação geral dos 568 leitos da Covid disponíveis está em 27%. Entre os 289 leitos de UTI, a ocupação é de 32%. Na rede SUS, a taxa é de 33% e na rede privada é de 31%. E a gente, claro, sempre deixa à disposição esse site aqui, que é importantíssimo, né, para você ficar atualizado em tudo que acontece em questão de Covid. É o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus. Bom, vamos trazer aqui os nossos convidados de hoje, já começando a semana, e a gente tem um grande prazer, uma grande honra de receber a nossa vice-prefeita da cidade de Santos, a Renata Bravo. Renata Bravo, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite, começando mais uma semana, e o Cidades em Debate já começa aí com o brilho de uma mulher, que é uma grande líder da nossa cidade. Seja bem-vinda. Boa tarde, Santiago, boa tarde, doutor Maurício, boa tarde a todos que nos acompanham. Muito obrigada, é uma honra estar com você participando desse programa de hoje. Tá certo, e claro, o nosso querido doutor Maurício Baltazar, também advogado, comentarista aqui do programa conosco. Já deu seu boa tarde aí, ô doutor Maurício, eu deixo o meu boa tarde para você. Já deu seu boa tarde para a nossa querida Renata Bravo. Boa tarde, Renata Bravo, muito obrigado por nos acompanhar no dia de hoje. Boa tarde, Santiago, boa tarde à nossa imensa audiência. Espero que a ilustre convidada e os assuntos de hoje interessem e informem a todos, a ponto de fazermos um bom programa. Uma boa tarde a todos. Tá certo. Bom, já vamos começar então com a nossa vice-prefeita, ela que é a nossa convidada de hoje. Já vamos trazer aqui a primeira pergunta para ela, né? O vice-prefeita, a gente está querendo saber, claro, quando a gente fala a gente, é o povo, né? O povo de Santos, a comunidade, porque é importantíssimo o papel da vice-prefeita, ainda mais sendo uma mulher que tem essa sensibilidade que a mulher tem, e as mulheres crescendo muito na política, e a gente vê isso com muito bons olhos. Já fizemos aqui várias pautas, várias matérias sobre isso, e a gente vem acompanhando muito de perto isso tudo. Primeiramente, fala pra gente, em questão da vacinação, como foi essa ação e todas as suas complexidades, o que foi mais difícil desde quando chegou a tal da Covid, Renata?
Bom, Santiago, a vacinação, assim, graças a Deus aqui em Santos, depois de muito trabalho, muita dedicação no combate a essa pandemia, que ainda estamos em pandemia, né? Aproveito sua pergunta para lembrar a todos que a gente toma todas as medidas, toma as ações, mas ainda estamos num período de pandemia e alguns cuidados ainda precisam ser tomados, né? Mas a pandemia começou ano passado e estávamos na gestão anterior do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, quem começou todo esse combate, tanto o prefeito Rogério Santos quanto eu já pertencíamos ao grupo dele, e aí começamos todo o trabalho de combate mesmo, né? Então, uma das nossas ações, a primeira de todas, foi a proteção à saúde das pessoas, equipando os hospitais, montando as estruturas e fazendo com que aqui em Santos ninguém ficasse sem atendimento. E foi o que aconteceu até hoje, ninguém aqui em Santos ficou sem atendimento Covid nesse período todo. E aí, paralelo a isso, já nos estruturamos as questões de nos preparar para aplicar a vacinação, tanto que quando as doses da vacina, as primeiras doses chegaram aqui em Santos em janeiro desse ano, a estrutura da Secretaria de Saúde já estava montada e preparada para aplicar mais rápido que pudesse acontecer. E foi isso que nós observamos de janeiro para cá. Hoje nós temos 30 postos de saúde, de vacinação, que ficam à disposição com as equipes montadas, preparadas para aplicar, e aí hoje a gente apura o resultado, que é termos já 87% da população vacinável, já com a vacina no braço, né? Então é um índice alto, um índice muito bom, que nos permite já hoje tomar algumas atitudes que vão auxiliar outros setores daqui da cidade que também precisam de atenção e que foram muito prejudicados, né? Uma coisa que chama a atenção, né, o vice-prefeito, é que a cidade de Santos, a nível Brasil, ela está na ponta, né? Uma das cidades mais adiantadas em questão de vacinação. Na última sexta-feira nós vimos que pessoas com 24 anos já estavam sendo vacinadas, então rapidamente estamos sendo atendidos, mesmo com essa falta de vacina no estado de São Paulo, né? Santos ainda consegue vacinar a população. Ô, doutor Maurício, tem alguma pergunta para a vice-prefeita? Fica à vontade. Tá fechado o microfone, doutor Maurício. Tá. Vamos lá. Desculpem. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a vice-prefeita e toda a administração, porque esse trabalho do Covid realmente tem feito a diferença. E, a exemplo das demais cidades, a gente constata que Santos está muito bem, razão pela qual eu agradeço todo o esforço da administração. Mas a gente tem visto aí nas mídias sociais que esse embate entre o governador e o ministro, no sentido de que haverá falta de vacinas, pelo menos da programação que se esperava. Santos vai sofrer com isso? Existe alguma expectativa de prejuízo em razão dessa confusão política entre governo federal e estadual, prefeita? Olha, a nossa preocupação sempre foi em aplicar as doses no braço das pessoas aqui em Santos, né? Então, o prefeito Rogério Santos, toda a nossa equipe de governo vem trabalhando diariamente com a preocupação de ter doses aqui. Aqui em Santos não faltou dose e também não temos a perspectiva de falta de dose. Então, toda vez que a gente anuncia uma nova faixa etária iniciando, significa que a gente já está com as doses separadas para atender esse público. Então, tem que tratar tudo isso com muita responsabilidade, com muito cuidado. Nós não vamos polemizar o assunto. O mais importante é conscientizar as pessoas que elas precisam tomar as vacinas e também que elas não escolham a vacina que elas querem tomar, que elas tomem aquela marca que estiver disponível no momento em que a sua faixa etária estiver aberta. A gente vem acompanhando, claro que o governo do estado anunciou hoje na sexta-feira, ou tem anunciado aí alguns dias de que até os dias 16 de agosto, ou nesta semana, que todos com a faixa etária acima de 18 já estarão vacinados. Este é o anúncio que a gente escuta e a informação que a gente recebe também.
Então, nós temos uma expectativa muito grande de, nessa semana que a gente inicia, também acelerar com essa vacinação. Ô, vice-prefeito, uma pergunta que eu gostaria de fazer, que também são dos telespectadores, é que nós já vimos, né, que teve um navio que chegou com a tal da variante Delta, porque aqui, como nós somos uma cidade de porto, não tem como não entrar por aqui qualquer tipo de doença, né? A gente parece que é privilegiado justamente por isso, por ter o maior porto da América Latina. Parece que foi detectado, né, a tempo. A cidade de Santos apresentou aí variantes da Delta. Também a cidade de São Vicente apresentou, até na última sexta-feira foi reportagem, no fim de semana também sobre isso. Agora a minha pergunta é a seguinte, a cidade de Santos está preparada para essa variante Delta ou você vê alguma terceira onda da Covid? A cidade de Santos está preparada, inclusive as notícias dessa variante Delta, a Secretaria de Saúde está monitorando não só a pessoa identificada, mas como todas as outras pessoas que tiveram contato com essa pessoa que teve o contágio, né, da variante, e isso também nos dá segurança de, toda vez que há esse monitoramento, é a segurança que a gente tem para trabalhar, mas o que a gente também precisa deixar claro e explicado, que a gente aqui em Santos não precisou montar o hospital de campanha. Nós montamos todo o nosso atendimento na estrutura que já existe na prefeitura, dentro da Secretaria de Saúde, na UPA Central, na UPA da Zona Leste, na UPA da Zona Noroeste. Então, hoje, graças a Deus, o nosso índice de ocupação diminuiu. Então, a gente começa a fechar alguns leitos Covid. Então, o fato da gente ter essa estrutura, se houver um contágio mais rápido, se houver uma necessidade, rapidamente esses leitos eles voltam a ser abertos para atender a população. E a gente espera que isso não aconteça, né, Santiago? Com certeza. Que isso não volte a acontecer. Por mais que a gente trabalhe todo dia para ter esse estado de alerta, para saber que a estrutura a gente tem, que ela pode ser aberta a qualquer tempo, a gente deseja que isso não aconteça novamente na cidade. E até porque a cidade de Santos, ela conseguiu atender também várias cidades aqui ao redor, né, da Baixada Santista, que não tinham o suporte que Santos tem, e graças a Deus a nossa região, claro que chegamos um momento que estava ali no gargalo, como o mundo todo ficou, mas o lado bom da história é que conseguimos controlar, né, não ficou gente pro lado de fora, não ficou gente morrendo na calçada, em corredores de hospitais, né? Exatamente. Isso... Graças a Deus, pelo menos... Agradece muito e a todo o trabalho de todas as equipes, né, que se dedicaram para isso, que a gente não precisou ver essas cenas nessa cidade. E a gente sente muito por outras cidades que passaram essa situação, que é triste, é muito delicado. Você optar, ninguém quer passar por isso, optar pela vida das pessoas, eu vou escolher por um ou por outro. Não, a gente quer aqui atender a todos, né? Ninguém quer passar por isso, né? Essa que é a verdade, né, Renata? Doutor Maurício, mais uma pergunta. Vamos lá. Vice-prefeita, alguns programas atrás, a gente teve o prazer de receber a Cristina Barletta, secretária da Educação, e nos informou muito bem a respeito de vários aspectos, inclusive no que diz respeito à pandemia. Naquela ocasião, não só ela, mas eu, na condição de pai, enfim... reconheceu-se que houve um certo prejuízo na qualidade da educação das crianças por conta da pandemia, o afastamento social, e depois, com a tecnologia, a videoconferência, a falta de treino ou de conhecimento técnico para exercer, enfim, que houve um certo prejuízo nessa condição, nessa geração de crianças que tiveram esse problema. E que a prefeitura, segundo a secretária, estava estudando algum projeto, alguma forma de tentar mitigar esse prejuízo para o futuro dessas crianças, dessa geração. Eu lhe pergunto, a prefeitura está vendo essa possibilidade, está estudando essa condição? Há a condição da gente recuperar esse suposto prejuízo da qualidade de ensino? Sim, doutor Maurício, isso é uma preocupação muito importante, né? Porque muitas pessoas tiveram outros tipos de prejuízo e a gente precisa manter a coerência do nosso trabalho. Então, a gente sempre diz, desde lá do começo, que a nossa primeira ação seria salvar a vida das pessoas e, na sequência, vir salvando todos os outros que tiveram também seus prejuízos. E eu entendo exatamente o que você fala quando você faz essa pergunta, porque eu tenho também 2 adolescentes em casa
eu observei na íntegra o que acontece, né, quando eu tenho uma filha de 14 e um filho de 12 que tiveram que se adaptar. No ano passado, ainda um ano a menos, né, mas tiveram que se adaptar ao estudo remoto, e aí eu falo de adolescentes que tinham estrutura para ter o computador, a internet, o acesso. A gente hoje também tem que se preocupar com famílias que não tinham nem essa estrutura, né? Então, no último dia 2 de agosto, para nós foi uma felicidade muito grande quando a gente conseguiu voltar com 100% das escolas, oferecer que o retorno dos alunos pudesse ser em 100% deles, né? Que a gente garantiu às famílias que a escola estava estruturada para receber 100% dos alunos, caso a família quisesse, porque a família também, nesse período que está, ela pode optar em mandar para a escola ou não. Mas, assim, da nossa parte, estar com a estrutura pronta, preparada, os professores na escola, porque entendemos também que, nesse momento, é muito melhor a criança estar na escola do que, por exemplo, ela está na rua brincando, ou ela está sem uma atividade, ou ela está, muitas vezes, sozinhos em casa, porque os pais, de alguma forma, precisam sair para trabalhar, e que a escola é um ambiente seguro para eles voltarem. Então, vamos fazer nesse mês de agosto aí o retorno seguro das crianças, e eu, particularmente, estou muito confiante nisso, porque eu também não posso tomar uma decisão junto com a secretária de retorno e não fazer a mesma coisa que com os meus filhos em casa. Então, o que me deixa muito tranquila é que a medida que nós estamos adotando aqui é a mesma medida que eu estou adotando também para os meus, porque é aquilo que eu acredito e é aquilo que eu quero. Mas não tenho a menor dúvida que a partir do momento que eles voltarem para o retorno, que eles se adaptarem novamente com a vida na escola, vai ter que ter um olhar muito atento, porque, de alguma forma, cada um está voltando de um jeito, né? A gente não tem um padrão. E as professoras, as diretoras das escolas, as orientadoras, vão ter que ter um olhar muito atento, porque, provavelmente, nós vamos ter que ter ações diferentes, às vezes, para as crianças que estão numa mesma sala de aula, porque um conseguiu acompanhar, o outro não. Vai ser um desafio muito grande, mas eu acho que com paciência, com muita atenção, com muito carinho e com muita sabedoria, nós vamos daqui até o final do ano ter várias ações que possam propiciar esse retorno e essa melhora das crianças, né? Tá certo. Bom, estamos aqui com a vice-prefeita de Santos, a Renata Bravo, que está nos atendendo, respondendo perguntas que geralmente são deixadas aí pelos telespectadores, e quando tem essa oportunidade, a gente rebate aí para os nossos convidados. O vice-prefeita, a gente tem notado que esse inverno veio muito frio, né? Um frio que a gente aqui da Baixada Santista não sentia há muitos e muitos anos. Eu não me lembro de ter sentido um frio tão grande nos últimos anos. E com isso vem uma preocupação, né? Aquela preocupação de sempre com os moradores de rua, e a gente vê que por causa da pandemia, muitas pessoas estão morando na rua também, porque perderam seus bicos, seus empregos. Quer dizer, foi esse transtorno que deixou de herança para a gente a tal da Covid, e a gente vai ter que retomar. Então, a preocupação hoje é o quê? O número tão grande de pessoas, moradores de rua. E a gente vê que na cidade de São Paulo, que o frio é bem maior também, quando vem, morreram pessoas também, até um número bem acima do que geralmente morre em anos passados. Agora, a minha pergunta é a seguinte: as pessoas em situações de vulnerabilidade, moradores de rua, quais as ações que estão sendo feitas pela Prefeitura? Bom, Santiago, aqui, se você me permitir, eu acho que a gente tem que não só falar dos moradores de ruas, mas em específico das ações da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas de uma ação intersecretaria que foi decidido realizar justamente em função de um clima completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver na nossa cidade, né? De fato, na última semana de julho, foi temperaturas absurdas, e a gente já vinha se preparando, porque no ano passado, não sei se você se lembra, como estava iniciando a Covid, a campanha do agasalho foi diferente no ano passado.
O ano passado só foi permitida a doação de cobertores novos, porque naquele momento não sabíamos como é que era o contágio, se podíamos receber roupas, alimentos, né? Era tudo ainda uma descoberta. Então, já ficamos defasados por conta, inclusive, da pandemia, que era o momento que mais precisávamos. Como o nosso entendimento da doença evoluiu, conseguimos entender algumas coisas, e aí, a partir disso, o Fundo Social tem um papel importante, porque desde então passou a arrecadar alimentos para que pudesse fazer essa distribuição justamente pelo prejuízo que a pandemia causa. Então, quando veio a campanha do agasalho esse ano, decidimos manter a arrecadação de alimentos, mas também abrir um leque de produtos para que a pessoa pudesse doar aquilo que tivesse ao acesso dela, né? Que tivesse ao alcance dela. Então, aceitamos cobertores novos, aceitamos roupas novas ou em bom estado, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, e abrimos também por uma questão importante, que é a doação de absorventes femininos. E aí depois eu vou querer um pouquinho para também falar disso. Mas nessa ação do Fundo Social, imediatamente interligamos as ações do Fundo Social com as ações da Secretaria de Desenvolvimento Social para ter o foco nas pessoas que estavam na rua. Então, toda a doação de cobertores que recebemos foi destinado às entidades que cuidam de moradores e à própria Secretaria de Desenvolvimento Social, que teve com as suas equipes, que foram todas para a rua, fazer esse olhar e o convencimento, porque também temos um detalhe, que o convencimento dos moradores de rua para ir para os nossos abrigos não é uma ação simples, né? Há muita resistência. Então, nós temos aí um pouquinho mais de 300 vagas nos abrigos, e que foram todas elas disponibilizadas imediatamente. As equipes foram para as ruas. Teve uma noite que foi um recorde de convencimento, naquela noite mais fria, de quinta para sexta da semana passada, que 32 pessoas aceitaram para o abrigo. Quer dizer, toda a equipe estava trabalhando para poder levar. Então, tem sempre que ter uma... E eu costumo dizer que quando a gente consegue conciliar ações de várias secretarias para o mesmo fim, a gente tem um resultado muito melhor. A Secretaria de Saúde também nos auxiliou com um consultório de rua para que pudesse atender, porque você sabe que você não pode tirar o morador de rua de forma compulsória, e a gente respeita muito isso, mas numa noite de frio intenso, a gente precisa tirá-lo, porque muitas vezes eles não têm condição de saúde de responder, eles não têm condição de saúde de decidir, e a gente precisa salvar a vida das pessoas. Então, fica aqui também o meu agradecimento à equipe do Fundo Social, à equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e à equipe da Secretaria de Saúde, que as três, naquela semana, trabalharam unidas em prol de um mesmo objetivo. E tem que ter muita sensibilidade, muito tato, né? É um negócio de sentimento mesmo, é verdade, viu, vice-prefeita? Agora, essa doação, no caso dos absorventes, é algo inédito, não é, vice-prefeita? Na verdade, talvez até já tivesse tido essa doação em outras ocasiões, mas de forma mais... Mas como campanha, a primeira vez, né? Como campanha, a primeira vez, exatamente. E aí, na primeira campanha, a gente recebeu mais de 10 mil unidades num primeiro gesto, e que imediatamente a maior parte dessas unidades foram distribuídas. Agora, na semana passada, como iniciou as aulas, a gente distribuiu nas unidades escolares, em especial para escolas que tenham Fundamental 2, que são alunas de 6º ou 9º ano. Por quê? Porque identificou-se que isso é um motivo de evasão escolar. As meninas... no período menstrual, às vezes por não ter renda para comprar um absorvente, elas deixam de ir à escola, e isso nos dias de hoje é inadmissível, né? Então, fazer esse trabalho, falar sobre o período menstrual, falar da importância do cuidado com a higiene pessoal delas, é algo que a gente precisa provocá-las, e elas também precisam quebrar o tabu e saber falar disso, né? Mulher entendendo mulher, né, vice-prefeita? Se fosse um vice-prefeito, eu acho que não teria essa campanha, né? Não, mas olha, eu tenho aqui que dizer que eu conto muito com a sensibilidade do nosso prefeito, do Rogério Santos,
que todas as ações das quais eu apresento para ele, ele me abraça, assim, de uma forma muito intensa e me permite trabalhar nesses assuntos. Bacana. Agora fala um pouco sobre essas doações que chegam, como elas são distribuídas no Fundo Social? Mais que isso, desculpe interrompê-lo, também aonde que podamos materializar essa doação, em que posto entregar a doação, como fazer essa doação? Olha, até a gente vai direcionando o nosso trabalho muito ditado pela pandemia, né? Quando começou a vacinação, logo no início, foi um período muito crítico da pandemia, e que a gente estava pedindo para as pessoas não saírem de casa, mas, ao mesmo tempo, a gente também precisava das doações. O que a gente fez? A gente transformou os 30 postos de vacinação da cidade em postos de arrecadação, porque o que a gente pedia, a pessoa vai sair de casa para vacinar, ela já aproveita e faz a doação. Hoje, como nós estamos numa situação mais tranquila, então a gente manteve os 30 postos de vacinação e aí também ampliamos para o Fundo Social. Hoje o Fundo Social de Solidariedade é o posto principal de arrecadação, e colocamos outros lugares, como também aqui na Prefeitura, como na Câmara Municipal. A gente tem um grupo de lojistas no Gonzaga que aderiram e pediram para ser um ponto de coleta. Então, outras pessoas começaram a se mobilizar e transformaram seus locais de trabalho em postos de arrecadação. Tá certo. Bom, tem uma pergunta aqui também, ô vice-prefeita. O comércio, ele foi aberto agora, né, pelo governador Dória na última semana, com 80% das lotações, né, podendo ter até 80%. Quais as preocupações que a prefeitura tem com essa medida nova? E tem alguma preocupação? Achava que não era hora? Ou então tem que ir devagar, tem que ficar monitorando? Como é que vocês veem isso? Não, nós estamos seguros, a partir do momento que a gente adota essas medidas, nós estamos seguros, desde o princípio, qual foi a postura do governo. A gente tem um grupo de trabalho aqui na Prefeitura e a gente entendia que a gente tinha que ter a sociedade civil trabalhando conosco. Então, desde o primeiro momento, onde foi decretado o lockdown, lá em março, nós convidamos grupos da sociedade civil que instituiu um comitê municipal de combate aí à pandemia, que nos ajudou muito nas tomadas de decisão. E quem são esses participantes? Sindicato do Comércio, Sindicato dos Hotéis e Bares, representante de todos os hospitais particulares, representante do Guilherme Álvaro, então representante das escolas particulares, todos os segmentos que, de alguma forma, entendiam que estavam ali participando e sendo prejudicados, nos ajudavam a tomar as medidas, porque a gente entende que é uma decisão muito maior, a gente não pode tomar a decisão visando beneficiar um ou outro, a gente precisa entender que a população, de alguma forma, precisa estar segura nessas medidas. Então, a gente entende que, conforme a vacinação avançou, conforme os nossos leitos nos hospitais caíram a taxa de ocupação, isso são índices que vão nos dando segurança para tomar essas medidas. Mas a gente lembra, flexibilizamos um pouco mais o comércio, mas as pessoas também, a população precisa ter a consciência de que a pandemia não terminou. Hoje, infelizmente, a gente ainda tem casos na cidade, a gente, infelizmente, ainda perde vidas por conta da Covid. Então, a pessoa que sai, ela precisa também tomar os seus cuidados, ela precisa estar de máscara, na medida do possível manter o distanciamento social, ela precisa também tomar os cuidados e entender a participação dela na sociedade, né? Tá certo. Doutor Maurício, mais uma pergunta. Tenho sim. A exemplo do que está acontecendo, vice-prefeita, nas Olimpíadas, lá no Japão, por exemplo, que é um mega evento, em que há notícias de que os índices de contaminação e de ocupação no sistema de saúde subiram. E, logo, logo, o nosso carnaval chega aqui e teremos a possibilidade ou não da realização do carnaval. A minha pergunta é nesse sentido: a Prefeitura vislumbra a possibilidade de autorizar e de até auxiliar o carnaval, e em que condição a senhora verifica que esse evento cultural, social, econômico também, poderia ocorrer no ano que se aproxima? Doutor Maurício, nós entendemos que ainda é cedo para falar sobre isso. Entendemos que
os eventos precisam voltar, porque muitos setores dependem deles, mas precisam voltar com calma. Recentemente fizemos aqui, organizado pela própria prefeitura, o Festival do Café, que fizemos ele de forma híbrida, então teve ações presenciais e ações online, e que funcionou muito bem, e que tivemos uma participação das pessoas, mas com todo cuidado, com controle de acesso aos locais. Então, eu entendo que aos poucos a gente precisa voltar, mas com segurança e com cuidado. Fizemos recentemente aqui, participamos de uma ação do governo do estado, onde fez a Expo Retomada, e a primeira ação foi feita aqui em Santos. Então, foi um evento todo estruturado para recebemos 1.500 pessoas no evento, e apenas um testou positivo Covid, que imediatamente foi identificado e retirado do local. Por quê? Porque tinha ali uma estrutura de testagem em todos que entravam, tinha um distanciamento, estava todo preparado para isso. Então, eu entendo que tanto o governo do estado como nós aqui estamos testando formas de retomada para que a gente tenha plena segurança, até para tomar uma medida, por exemplo, como a do carnaval, que não é a pauta ainda, mas que a gente precisa ter segurança para tomar essas medidas. Nesse contexto, vocês vislumbrariam a possibilidade de ter um carnaval, a exemplo do futebol hoje, com algum desfile, mas sem público, para tentar, pelo menos, essa medida de tentar algum recurso, tentar manter esse evento, ou nem essa possibilidade se admite? Não, eu aqui dentro, internamente, a gente discute várias possibilidades, né? Mas a gente sabe que todas elas precisam ser trabalhadas com muita cautela e com muita responsabilidade, assim. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, sabe, doutor Maurício, de falar qualquer coisa e criar uma expectativa errada nas pessoas, né? Então, assim, internamente, posso lhe assegurar que a gente discute plano A, plano B, plano C, a gente tem que se preparar para todas as alternativas, mas eu acho que a decisão só pode ser tomada um pouco mais para frente ainda. Precisamos avaliar. Hoje, a gente passa a gente tem tido aí uns últimos 10 dias muito bons, com reflexos muito bons, né? Isso nos deixa muito felizes. Mas eu acho que também muita coisa precisa ser decidida ainda com um pouco de cautela. É muito cedo ainda, né, para a gente poder tomar alguma decisão, porque a gente tem que sentir, né, como é que está o ambiente. Porque, por exemplo, o mercado está aberto 80%, mas, por outro lado, tem uma variante Delta, a gente não sabe qual vai ser o comportamento. Os preparativos são mais para a saúde do que para a diversão, vamos dizer assim, né? Bom, o vice-prefeita, eu gostaria de fazer uma pergunta. Fala para a gente um pouco sobre o futuro da nossa cidade em questão de projetos. Porque eu sei que tem um projeto que é aquele que a senhora mais está tentando promover, que é a Praça da Cidadania. Explica para a gente como é que é a Praça da Cidadania. Sim, a Praça da Cidadania é um projeto do governo do estado, através do Fundo Social do Estado de São Paulo, e eles selecionaram aí alguns municípios no estado para fazer esse convênio. E ele vem numa excelente hora, porque ele vai ser instalado na Zona Noroeste, e ele foi recentemente já assinado convênio entre o prefeito e o governador, e lá vão ser instalados atividades culturais, atividades esportivas e atividades, inclusive, de qualificação profissional, que vem de encontro com o momento que a gente está precisando, né? E vai pegar justamente uma área de vulnerabilidade, uma área importante, uma área onde tem comunidades que precisam de uma atenção e uma oportunidade, mais do que tudo. Então, me deixa muito feliz, porque promover atividade esportiva, atividade cultural e, principalmente, o reforço na questão da qualificação profissional, eu acho que esse é um caminho para melhorar a vida das pessoas, né? E, Santiago, toda vez que a gente consegue trabalhar, e aí, independente se o resultado é pouco ou é muito, mas quando a gente consegue trabalhar e consegue transformar a vida das pessoas, isso dá uma sensação, assim, de dever cumprido, porque o que a gente precisa fazer nesse momento, e principalmente com uma situação que agravou com a pandemia, é, mais do que tudo, tentar transformar a vida das pessoas que tiveram, de alguma forma, a sua dignidade prejudicada, né, e afetada.
E a gente nota que a prefeitura vem promovendo já há muito tempo alguns cursos, né, para profissionalizar as pessoas, e eu lembro que em algumas épocas sobrava vagas, né? E de um tempo para cá está faltando vaga. Então, quer dizer, as pessoas realmente estão querendo se profissionalizar, de ter aquela vontade de ter uma profissão, e a prefeitura está presente nisso aí. Olha, parabéns a esse projeto. É um projeto que vai juntar diversão, vai juntar, no caso, a primeira profissão, né, uma preparação para a pessoa entrar e ingressar no mercado de trabalho, e ao mesmo tempo é uma associação comunitária muito grande, né? Ali, uma presença muito grande. Bacana isso, hein? O mais importante é que tem custo zero para a prefeitura, né? É uma construção toda feita pelo governo do estado, então, e que eles já pelo menos, se tudo correr dentro do cronograma e do calendário previsto, o ano que vem já é uma realidade, né? Tá certo. Doutor Maurício, mais alguma pergunta, doutor? Eu gostaria de saber da vice-prefeita o que, não uma decepção, mas o que a senhora gostaria de ter feito e por alguma razão econômica, social, enfim, não conseguiu materializar aqui na nossa cidade ainda. O que falta na sua visão, vice-prefeita? Doutor Maurício, falta tanta coisa. A gente só está com um semestre aí de início de gestão, né? E um semestre que foi muito delicado, porque, claro que quando todo governo começa, por mais que tanto o prefeito Rogério quanto eu já tínhamos trabalhado no governo anterior, sabíamos de todos os nossos compromissos e daquilo que a gente havia prometido dar continuidade, porque isso também é um privilégio nosso. Quando você dá continuidade a um governo, muita coisa não para, não tem aquele breque, não quero fazer assim, quero fazer assado, muita coisa que já estava em andamento, a gente tem a oportunidade de dar continuidade e de garantir que as pessoas vão, de fato, ter o benefício de um equipamento, o benefício de um serviço. Mas tem muita coisa ainda que foi, inclusive, faz parte de promessa de campanha nossa e que a gente vai realizar, como, por exemplo, tem o Centro de Referência da Mulher, que foi uma promessa do prefeito na época da campanha, e que hoje ele já está sendo viabilizado. Nós estamos, como tudo aqui na prefeitura, existe a parte burocrática, existe o período em que, burocraticamente, a gente trata o projeto para que depois ele efetivamente seja oferecido para a população. Então, o Centro de Referência da Mulher é um centro que a gente vai agregar serviços, como eu falei anteriormente, quando a gente agrega serviços de secretarias, a gente melhora a qualidade. Então, a gente quer agregar num só local o serviço de assistência jurídica, assistência social, assistência psicológica, assistência à saúde da mulher, principalmente visando as mulheres vítimas de violência. Então, uma promessa que foi feita e a gente já está trabalhando intensamente, e se houver oportunidade, quero voltar aqui para anunciar a inauguração dele, porque vai ser uma situação, um equipamento muito importante, porque hoje nós temos o Instituto da Mulher, que já atende específico para mulheres, né? A gente tem serviços pontuais, mas unificá-los vai melhorar muito a qualidade desses serviços, e mais, a gente vai ter condição de acompanhar de perto a vida dessas mulheres, né? Saber quem foi a consulta, quem não foi, por qual motivo, e se ela foi vítima de violência, se ela está protegida, se ela está assistida, né? É um assunto delicado e que ele precisa também acontecer aqui na cidade. Ô vice-prefeita, entrando nesse assunto da mulher, porque no último sábado, inclusive, foi o dia da Lei Maria da Penha, né? Completou 15 anos a Lei Maria da Penha, e a gente vê que de 15 anos para cá muita coisa vem mudado positivamente, né? Eu gostaria que a senhora falasse o que a nossa cidade hoje tem para oferecer para a mulher que sofre violência, para a mulher em geral, dentro desse critério da Maria da Penha. Santiago, quando a gente fala de violência da mulher, e a gente consegue hoje pegar números, pegar índices, né? Isso tudo é muito frio, porque para a mulher ter a coragem de denunciar ou ter a coragem de ir lá pedir ajuda é um processo muito delicado, porque muitas delas não vão,
muitas delas não falam, porque elas precisam se sentir encorajadas, e mais do que isso, para a mulher, quando ela decide denunciar, ela precisa ter a segurança de que ela vai ser protegida, né? Porque senão ela vai colocar a vida dela em risco. Né? E recentemente a gente teve aí, a Coordenadoria da Mulher, através da DINAR, sempre teve um trabalho com a Guarda Municipal, e que fez um trabalho de conscientização, um trabalho de até para aproximar a Guarda Municipal deste tema, e recentemente a gente conseguiu, 2 dias seguidos, através de uma ligação, fazer com que a Guarda chegasse e salvasse 2 mulheres, porque elas já tinham a medida protetiva em que impedia que os seus ex-companheiros se aproximassem, e elas estavam numa situação de ameaça, e a Guarda conseguiu salvar a vida delas em função desse treinamento feito. Então, são, às vezes, pequenos gestos, pequenos olhares, e que acabam salvando a vida das pessoas, né? Não são pequenos, não, são grandes, né? Porque está salvando a vida de uma mulher que está largada para a violência. Essa que é a verdade, né, o vice-prefeita? Quando eu falo pequenos gestos, porque, né, iniciou de um trabalho, de uma roda de conversa, depois de um treinamento, algo que não precisa de muito investimento, precisa mais de conscientização, né? E esse trabalho, como você bem falou, salva a vida das pessoas. E isso, quando a gente consegue exemplificar que a guarda foi chamada e que a mulher foi protegida, isso é o que dá segurança para outras mulheres tomarem as mesmas medidas. E qual o recado que a senhora deixa para as mulheres que estão assistindo o programa agora? Bom, primeiro a gente precisa agradecer, né, comemorar esses 15 anos de Lei da Maria da Penha, é um marco importante, como no último sábado, né, no dia 7 de agosto, e aí eu digo para as mulheres que a gente brinca que uma não pode soltar a mão da outra, né, a gente precisa caminhar junto, e diante disso, aqui eu não estimulo nenhuma conversa para dizer quem é melhor, o homem ou a mulher, nada disso, a mulher precisa estar caminhando junto ao lado do homem, essa o meu propósito. E a gente está aqui para estimular a participação da mulher na política, a participação da mulher aonde ela quiser estar. Então, todo o nosso trabalho que é feito visando uma melhor qualidade de vida dela, uma melhor estrutura dela. Todas as nossas ações são voltadas muito para a mulher, porque a gente entende também que, cuidando da mulher, a gente está cuidando da família, porque normalmente ela é responsável pelos filhos, ela é responsável pela alimentação da casa, ela é responsável por toda a estrutura familiar. Então, qualquer mulher, hoje eu posso dizer que enquanto estiver vice-prefeita, quero trabalhar e honrar esse lugar para poder representá-las. Tá certo. Bom, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, viu, vice-prefeita? Renata Brava, vice-prefeita de Santos, aceitando o nosso convite. E estamos aqui com o microfone aberto para que você volte aí, sempre traga as novidades, sempre nos deixe bem antenados com tudo que está acontecendo. Tá certo, vice-prefeita? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Santiago, obrigada, doutor Maurício, por estar aqui com a gente. Eu agradeço muito, agradeço todas as pessoas aí que acompanharam. Eu acho que é nosso papel estar aqui sempre que puder, para poder justamente contar das ações e para informar as pessoas daquilo que nós estamos fazendo. Faz parte do nosso papel também fazer isso. Muito obrigada, viu? Doutor Maurício. Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte todos conosco aí, se precisar. Muito obrigada. Bom, então tá aí a nossa querida vice-prefeita de Santos, a Renata Bravo, né, conosco aqui no nosso Cidades em Debate. Vamos passar um comercial rapidinho, 30 segundos, e na volta nós vamos conversar com a Rosana Vale, porque nós estamos falando aqui da mulher. No último sábado teve aqui o dia da Maria da Penha, e a Rosana Vale em Brasília, ela está na Comissão dos Direitos da Mulher, da Câmara dos Deputados, e ela é é a relatora do projeto de lei, e nós vamos saber o que vai ter de alteração. Então, rapidinho, estamos de volta aqui no nosso Cidades em Debate. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa?
É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Estamos de volta no nosso Cidades em Debate. Na primeira parte tivemos aqui a vice-prefeita de Santos, a Renata Bravo, né? A gente até lembrou aí sobre a Maria da Penha, que foi comemorada no último sábado, a Lei Maria da Penha, uma lei que completou 15 anos no último sábado. E a gente está trazendo na segunda parte do programa, falando sobre a Lei Maria da Penha, mas com um projeto de lei para entrar dentro dessa lei, que é muito legal, a nossa deputada federal, é a Rosana Vale. Ela que está aqui com a gente na segunda parte do programa, bem dizer, deixamos esse tempinho para ela poder falar, porque o que está acontecendo? Primeiramente, boa tarde, Rosana, tudo bem com você? Seja bem-vinda mais uma vez, hein? Boa tarde, Santiago Pérez, boa tarde também, doutor Maurício. Agradeço o convite por falar um pouco das nossas ações, né, à frente da Câmara Federal, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Essa é a nossa missão, realmente, né? Abrir caminhos para as novas gerações de mulheres, para que elas encontrem um mundo, uma sociedade mais igualitária. Tá certo. Bom, então vamos só ler aqui a matéria que foi aprovado na Comissão dos Direitos da Mulher, na Câmara, o projeto de lei 4.311/2019, de autoria da deputada federal Rosana Vale, do PSB. O PL altera a Lei Maria da Penha, que hoje prevê a criação de centros de reabilitação para os agressores, mas não inclui o atendimento a homens com perfil violento ou que apresentem indicativos para a prática da violência antes mesmo de cometê-la, né? Com essa alteração, a indicação para o encaminhamento do homem ao centro referenciado poderá ser feita por familiares ou qualquer pessoa da sociedade civil. A adesão é voluntária e a análise do perfil será feita por profissionais de delegacias especializadas no atendimento à mulher. Para a deputada Rosana Vale, esse é um dispositivo preventivo que pode evitar o início de um ciclo de violência doméstica. Dados, inclusive, mostram que mulheres que vivem tal situação acabam não buscando, em primeiro momento, a punição do parceiro, mais uma alternativa para que ele possa refletir e mudar a postura agressiva. Só para a gente entender aqui, Rosana, quer dizer, hoje como é que funciona a lei? Vamos por partes, né? Como é que funciona a Lei Maria da Penha hoje? Então, a lei é bem abrangente, é inclusive referência no mundo, né, na proteção às mulheres vítimas de violência. E a gente, a todo momento, sugere projetos de lei para aperfeiçoar, né, ainda mais a Lei Maria da Penha. Eu tenho hoje, na Câmara Federal, 14 projetos de lei em defesa dos direitos das mulheres. Esse que foi aprovado há poucos dias, esse PL 4.311, justamente o que você estava falando, Santiago, é para acrescentar, porque nós percebemos que os programas de ressocialização do homem agressor, eles têm funcionado. Aqui no estado de São Paulo, eles foram pioneiros, atitudes e ideias e propostas das próprias delegadas que estavam à frente das delegacias da mulher. Elas perceberam que não adianta apenas punir, tem que ter a punição, óbvio, eles respondem por crime, mas paralelo a isso, há de se ter um trabalho também para tentar ressocializar, tentar fazer com que o homem enxergue, né, o mal que ele está causando, não só a companheira, mas toda a família, com esse comportamento de agressão. Então, eles fizeram um programa, desenvolveram um programa que já foi replicado para muitos lugares, onde o homem participa de 6 encontros, ou até mais, com voluntários, psicólogos, assistentes sociais, advogados, para que ele entenda que ele está doente nesse ciclo de violência, ele está pondo em risco a sua família, não só a sua companheira, mas a sua família. Então, esse programa já existe e é voltado para o homem agressor. Está garantido na Lei Maria da Penha, que as delegacias da mulher, os órgãos de defesa, de proteção dos direitos da mulher, os conselhos, eles podem criar esse programa e inserir o homem que está respondendo por agressão. Então, o que nós hoje, pelo que eu estou entendendo, o homem que é agressor hoje, ele vai ter uma punição se a parceira quiser.
Agora, muitas Não, vezes... a punição acontece, né? Acontece. A partir do momento que ela vai lá registrar a queixa, isso Tá. é paralelo. Punição, ele responde, ele vai preso, aí Isso aí já é lei. Isso é lei. Mas isso é um programa paralelo, né? Ele está respondendo. Tem casos que ele não vai fazer esse programa, porque ele vai direto para a cadeia. Né? Mas Isso. em algumas situações onde a mulher foi lá, registrou a queixa, e aí ele é primário e Ela se arrependeu, que é o que mais acontece também, né? Ou ela se arrependeu, porque ela às vezes retira a queixa e tal, mas esse programa é um paliativo, né? É o que acontece, ele participa desse programa, o companheiro. Só que nós acrescentamos que não só o homem agressor, nesse PL, o homem com perfil violento também pode ser inserido nesse programa. Ou seja, nós queremos prevenir a agressão. Às vezes, a mulher não, como você bem falou, Santiago, nem registra a queixa, mas já há indícios, ou o homem não partiu para a agressão propriamente dita, mas já está acuando a mulher, ameaçando a mulher, mas ela não registrou a queixa, mas ela pode ir na delegacia e indicar, ou alguém também da família, ou vizinho, pode indicar esse homem e falar, olha, ele tem um perfil violento. Mas não tem nenhuma queixa de que ele tenha agredido a mulher. Mas uma hora ele vai agredir, porque ele tem perfil violento. Então, esse homem já pode ser chamado pela delegada, da delegacia da mulher ali do entorno, para que ele passe a fazer parte desse programa também. O objetivo é evitar que ele parta para a agressão. Então, ele já pode ser inserido nesse programa, desses 6 encontros, ou mais, dependendo do local onde ele é implantado, onde ele passa a se conscientizar desse risco e desse perfil dele, para que ele se reestruture, entenda o mal que ele vai provocar para a família. Então, foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, esse meu PL, acrescentando a Lei Maria da Penha, esse artigo que diz que o homem agressor ou com perfil violento. Esse aí que é o principal, né? Porque, quer dizer, muitas vezes a mulher, ela espera para ir na delegacia da mulher quando ela já apanhou na frente dos filhos, na frente da família. Agora, nesse caso, vamos ver se eu entendi. Por exemplo, você tá lá numa festa com os amigos, tal, de repente ele já tratou ela mal e você viu que tem um perfil agressivo. Então você mesmo pode denunciá-lo. Não precisa ser a mulher. Uma amiga, um amigo, né? Uma pessoa da família. Exatamente. Seria isso. Que isso legal. Mesmo. E aí ele pode ser chamado lá na delegacia, pela delegada, e falar, olha, nós tivemos aqui uma denúncia de que você está com um perfil agressivo. Mas ninguém registrou queixa contra mim, não bati em ninguém, não bati na minha esposa. Olha, mas há indícios de que você pode acabar... Estamos de olho, né? Tipo, estamos de olho. Estamos de olho. Nós temos aqui um programa e você vai fazer parte desse programa para se conscientizar e evitar que você parta para a agressão. Então, é mais uma forma de prevenir, porque a gente sabe que, infelizmente, como você falou aí na reportagem sobre esse meu PL, muitas vezes as mulheres, elas esperam, em média, 5 anos até que elas denunciem o companheiro agressor. Nossa, até aí já apanhou na frente de filho, né? Já estragou a família. Já desestruturou, né? Já estragou exatamente a família. E o nosso objetivo é impedir que essa escalada da violência, ela aumente, termine com caso de agressão realmente, de feminicídio, que a gente vê, né, tantas e tantas situações assim que terminam com a morte da mulher. A mulher se vê, primeiro acorda, porque ela pensa, não, ele foi um evento só que ele fez isso, foi uma vez só, ele não vai cometer de novo, ou os vizinhos também podem denunciar. Então, eu aguardo aí, agora esse PL, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, eu aguardo que ele seja aprovado também na comissão e que passe a ter esse trabalho, né, de orientação, que é chamado assim, para o homem, independentemente se ele agrediu ou não.
Se ele, Entendi. ele não agrediu, mas ele tem perfil violento, ele pode ser chamado para fazer parte desse programa. Já fica no radar, né? Já fica no radar. Então já dá uma certa segurança para a mulher também, que é o que ela precisa nesse momento. Agora uma pergunta, Rosana. Você falou que o estado de São Paulo, inclusive, é pioneiro. Já existe, né, essa conscientização, esse projeto. Fala para a gente em dados. O que ele tem dado de resultado, esse projeto? Então, eu conversei, antes de fazer esse PL, com diversas delegadas da nossa região. Também conversei com a doutora Renata Krupp, que fez um trabalho pioneiro na região de Diadema. Foi com ela que eu obtive essas informações. Ela acompanhou, né, esse trabalho de ressocialização desses homens que agrediram as companheiras, e que continuaram respondendo, mas que fizeram paralelo a responderam criminalmente, mas paralelo a isso, participaram desse processo de ressocialização, e menos de 2% dos que participaram desse programa, psicólogos, assistentes sociais, advogados, menos de 2% voltaram a ter esse comportamento agressivo com as companheiras. Então, é uma prova de que realmente funciona, que esse tratamento que é dado aqui em Santos também tem esse programa, esse projeto, tem vários nomes, né? Lá em Diadema chamava Homem Sim, Consciente Também. Então, tem várias delegacias aqui na nossa região que implantaram esse programa, a Cubatão também, doutora Naila, conversei várias vezes com ela, fizemos uma audiência em Brasília a respeito desse programa para que ele pudesse ser replicado para outras regiões do Brasil, né, como que ele é feito, qual é o procedimento, como são os encontros. Os homens gravaram depoimentos, nós levamos lá para mostrar para as demais deputadas que participaram, né, às vezes até choram no final, falando, nossa, eu reaprendi, né, a ser homem, e com esse choque, né, de realidade que eu passei nesses encontros, e realmente eles mudam. Então, a ideia é proteção. A gente tratando o homem agressor ou o homem com perfil violento, a gente está cuidando das mulheres, está protegendo as famílias, as crianças, e é importante que haja essa rede realmente. E é aquele negócio, ele está numa rede de profissionais, né, que vão assessorar. E esse homem, inclusive, pode ser aquele que amanhã vai estar dando conselho para os amigos que são agressores também, né? Sim, tem esse lado. Né? Tem esse amparo, né? Importante. Olha, parabéns. Isso não quer dizer que ele só vai fazer o acompanhamento e não vai responder. Ele vai responder criminalmente. Esse é paralelo, né? Se ele agrediu, dependendo de como foi a agressão, ele vai preso. Tudo como acontece na proteção da Lei Maria da Penha. Que eu tô vendo como uma falta de orientação que os homens hoje não têm, né? Eles não têm uma orientação e agora tá chegando, né? Que esse projeto já provou que dá certo. Exatamente. E agora com essa PL que você está apresentando, perfeito. Doutor Maurício, fala alguma coisa para a nossa querida deputada. Parabenizá-la, né? O projeto é muito bom. É uma prova de que aquilo que é bom sempre pode melhorar, né? E a senhora está de parabéns. Eu penso que vai proteger de fato muito melhor as famílias, mas também vai ajudar numa questão social, né? Condomínios, os vizinhos que... Sim. Já aconteceu comigo, eu estou vendo que aquilo vai sair uma agressão, eu estou vendo que aquela mulher está sofrendo pelo menos a ameaça e já vai apanhar, e não posso fazer nada. Com essa providência, o síndico, o vizinho, qualquer um vai poder ajudar. Exato, aumenta a responsabilidade, porque aí se o vizinho, se o síndico for até uma delegacia, a delegada não vai falar, mas a companheira não registrou queixa. Vai falar, não, ela não registrou queixa. Talvez ele nem tenha agredido, mas ele tem perfil violento. Melhor chamá-lo aqui, para que ele se enquadre antes que ele cometa alguma agressão. E aí isso já intimida também. Exatamente. É como o Santiago falou, mostra para esse camarada aí, né, que tem esse perfil de acuar a mulher, que a sociedade está de olho nele, né? E ele vai fazer, vai ser chamado e convidado a fazer parte desse programa. Tá certo. Ô, deputada, só fala para as mulheres que estão assistindo, que queiram se aprofundar mais nesse assunto, a sua rede social, algum dado que elas podem entrar para conversar.
Sim, agradeço muito, Santiago. Eu sei que eu tenho uma grande missão. Nós somos ainda poucas na política. No Congresso, entre 513 deputados, somos só 78 mulheres. Ainda enfrentamos o machismo, o corporativismo, o preconceito e estamos abrindo caminhos. Eu formei uma rede também de apoio às mulheres, um movimento que ele tem o nome de Mais por Elas. Não é um movimento político, é um movimento que discute violência, discute saúde, até finanças, e nós estamos promovendo vários encontros ainda de forma virtual por conta da pandemia, mas em breve serão encontros presenciais para que as mulheres realmente deem as mãos, se ajudem, ocupem os espaços que elas merecem, né, se valorizem e encontrem esse suporte. Então, o movimento chama Mais por Elas. Tem o nosso Instagram, que realmente é Mais por Elas, além do meu Instagram também, Rosana Vale Oficial, o meu Face. Eu vou estar sempre agregando, mais de 250 mulheres já participaram das nossas palestras. Uma primeira palestra foi o nome Mulheres que Pilotam Seu Próprio Avião, e mostra como a mulher tem que se valorizar, né, colocar a autoestima dela ali lá no alto mesmo, para que ela conquiste os espaços que ela merece, para não aceitar, às vezes, preconceito, estereótipo, que muitas vezes é cultural, né, que a gente aprendeu com as nossas avós, com as nossas mães. Temos que desconstruir essa cultura machista que ainda existe, né, que está lá, às vezes a gente, sem querer, fala palavras e frases que são machistas, replica e nem sabe por quê. Então, é uma análise que a gente faz. Então, é o objetivo desse encontro. Está muito bacana mesmo, está crescendo. A Vanessa Machado, que trabalhou comigo na TV Tribuna, agora trabalha comigo aqui também, para essa missão de empoderar as mulheres. Então, estou bem confiante que essa rede só está crescendo. Que legal, parabéns, viu, deputada? E a gente fica aqui à disposição também, para quando for aprovada de vez, para que você traga aí mais detalhes e fale mais aí sobre, no caso, a Maria da Penha em geral, aí, tudo que abrange isso. Tá bom? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Não pude deixar passar batido quando vi isso no jornal. Deixa eu chamar a Rosana para falar com a gente aqui. Ela prontamente atendeu. Obrigado, viu, Rosana? Eu que agradeço. Agradeço, doutor Maurício, também pela participação. E estou à disposição que a gente conquiste cada vez mais os direitos que nós temos, né? Que são os direitos das mulheres. Não querem ser mais que ninguém, querem igualdade. E é isso que a gente luta. Tá certo. Doutor Maurício, obrigado pela participação também. E a você que está nos assistindo aí, obrigado pelo carinho, pela audiência. E amanhã a gente está de volta aqui à 13h com o nosso Cidades em Debate. Estamos com Deus, grande beijo. E amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.